Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Flávio Morgenstern e Gustavo Segre. E Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Guilherme Fiuza e Augusto Nunes estão de férias nesta semana. E em consequência das restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir Oeste Sem Filtro e demais programas da empresa no canal da Oeste. Todos os nossos programas serão transmitidos na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Cofres abertos para a cultura. Ministra Margarete Menezes libera R$1 bilhão para artistas. Negligência do GSI. Mensagens trocadas por WhatsApp revelam que gabinete não acreditava que manifestações de 8 de janeiro representavam risco. E ainda, líder do Sem-Teto, Guilherme Boulos, critica ministro da Defesa, José Múcio. Isso e muito mais agora em Oeste Sem Filtro. E a edição 148 da Revista Oeste, que saiu hoje no site, traz mais um artigo de J.R. Guzzo. Eu vou pedir aqui para o meu parceiro de estúdio, Flávio Morgan, para ler um trechinho. Muito boa noite. Flávio ficou conosco aqui quase a semana toda. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Estou desde terça-feira aqui todos os dias, quase uma semana, com essa atribuição dificílima, né, de tentar fazer uma leve substituição destes mestres Fiuza e Augusto Nunes. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Só um trechinho aqui do artigo que ele está comentando sobre como agora o governo abriu as portas e agora precisa fazer algo além de ter discursos. Aspas para o Guzzo. Esse governo, mais cedo ou mais tarde, vai ser obrigado a fazer resultados na vida real. Não existe alternativa de não fazer nada, ou acumular problemas não resolvidos e se dar bem. Uma deformidade básica da administração Lula é sua ideia fixa de destruir coisas. Já acabou com a Secretaria de Alfabetização, anulou o decreto sobre a posse legal de armas, tirou o Brasil do Acordo Internacional sobre Aborto, eliminou o Programa de Educação Digital, está sabotando a nova lei do saneamento. E quando acabar a lista de objetivos a destruir, vão fazer o quê? Só tem sentido demolir uma casa para fazer outra no lugar. E até agora, o governo Lula não mostrou a menor inclinação ou competência para construir nada. Sua única proposta para o mundo das coisas reais, até agora, é cobrar de novo o imposto sindical. Governos não costumam ficar mais fortes ressuscitando impostos mortos, nem podem sobreviver de miragens como a moeda sul-americana ou o arroz orgânico do MST. Artigo de Augusto Nunes, de J.R. Guzzo, brilhante, mais uma vez, né? A capa tá aí, tava a capa, não tinha nem visto. A vida continua. Para você conferir, então, esse e outros artigos, é só acessar o site revistaoeste.com. Lembrando que esse texto, esse trechinho que o Flávio acabou de ler do J.R. Guzzo é exclusivo para assinantes da Revista Oeste. Por isso, se você ainda não fez a sua assinatura, corre lá no site para fazer, revistaoeste.com/assine, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Nessa semana temos artigos de Rodrigo Constantino, Roberto Mota, Paula Schmidt, Jeffrey Tucker, Ruth Costa, Ruth Moraes, Christian Costa, além dos nossos colunistas fixos, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Bruno Meyer e muito mais. É o valor da sua assinatura que financia esse programa e todos os demais projetos aqui da Revista Oeste. E antes de começar com as notícias do dia, eu quero convidar você que está nos acompanhando a participar da nossa enquete no site revistaoeste.com. A pergunta é: quem você escolheria para presidir o Senado? Lembrando que a votação para a presidência do Senado vai ocorrer no dia 1º de fevereiro e é importante que você, que acredita ser necessária a renovação da presidência do Congresso, cobre do seu senador uma posição. Então corre lá no site da Revista Oeste, revistaoeste.com e participe. A votação encerra às 19 horas e nós vamos divulgar o resultado logo mais ao final do programa Oeste Sem Filtro.
E vamos agora ao primeiro assunto do dia. Josué Gomes da Silva continua no cargo de presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele havia sido destituído na última segunda-feira em uma assembleia. A medida foi aprovada por 47 votos a 1. Houve ainda 2 abstenções. A defesa do empresário alegou que o resultado não foi válido por falta de quórum e de consenso. A ata com a destituição de Gomes também não foi protocolada em cartório para validar a decisão da Assembleia. Em uma nota bem sucinta, a Fiesp informou que Josué Gomes da Silva é o presidente da entidade e está no exercício pleno de suas funções, conforme determinam os estatutos vigentes. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Essa semana a gente já tinha comentado esse assunto da destituição do Josué Gomes, que na verdade é filho de José de Alencar, que foi vice-presidente nos 2 mandatos de Lula. Lembrando aqui para quem nos acompanha que ele foi eleito presidente da Fiesp em janeiro de 2022, com 97% dos votos, substituindo Paulo Scaff, que presidiu a entidade então por 17 anos. Boa noite, Paula. Boa noite, Flávio. Segredo daqui a pouco com a gente. Um beijo ao mestre Augusto Nunes, Guilherme Fiuza de férias. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Paula, a sensação que a gente tem é que os acontecimentos no Brasil, 24 horas é pouco, né? Eu estava escrevendo a minha coluna para Oeste essa semana e você tem um pensamento, uma pauta na segunda, chega na terça-feira, a pauta da segunda que você pensou já não é tão atual assim, chega na quarta-feira, você já tem que mudar alguma coisa. E o Brasil está nessa velocidade impressionante dos acontecimentos políticos, né, linkados aí também com o próprio 8 de janeiro, muita coisa aparecendo, muita narrativa, muita cortina de fumaça. E agora a gente vai ter que acompanhar, né, o caso do Josué Gomes da Silva, como aí na presidência da Fiesp, até porque a Fiesp, no passado mais recente, ela foi um braço político de alguns governos e também tem aí uma fama de dançar conforme a música. Resta saber agora que música, né, eles vão dançar. Agora, a decisão de permanência ou não de Gomes no cargo deverá ser tomada pela Justiça. Um dos motivos do descontentamento dos industriais com José Gomes é a proximidade dele com Lula e aliados. Abre aspas, a atuação do presidente denota desvirtuamento dos fins estabelecidos nos estatutos da Fiesp, mediante a defesa de ideias incompatíveis com os interesses dos sindicatos filiados e com os anseios das categorias industriais representadas, fecha aspas. Essa foi a justificativa, então, para o pedido de uma assembleia. Bom, quero dar as boas-vindas agora a Gustavo Segre, que está aqui conosco. Seja bem-vindo. Gustavo, que estava na minha terra essa semana, é isso? Estava, sim. Boa tarde para todos. E sim, muito bonita a tua terra, por sinal. Não tanto como a minha, mas mais ou menos. Mas sim, desculpa a demora aí, o trânsito pegou um pouquinho. Seja bem-vindo. Agora é 17 horas e 53 minutos. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu às declarações de Lula dadas em entrevista à Globo News. O petista fez críticas à independência do Banco Central e à atual meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Roberto Campos disse que a redução e o corte de impostos, em especial sobre combustíveis e energia elétrica, que ocorreram ao longo do ano passado, foram determinantes para a deflação dos últimos meses. Bom, Segre, começo com você para a gente relembrar. A inflação no Brasil fechou 2022 com 5,79%. Campos Neto disse que se não fossem essas medidas adotadas pelo governo, a inflação poderia ter fechado em 2022 a 9% aqui no Brasil. A Argentina, me corrija se eu estiver errado, fechou 2022 quase com 100% de inflação, é isso? É, 94,8%. E isso com preços cuidados, preços congelados, preços regulamentados, preços de todo tipo, menos a liberdade de oferta e procura. Mas o presidente do Banco Central está certo, Paula, porque para a gente entender, inclusive quienes não entendem de economia,
Um dos fatores que propiciou essa redução na taxa de inflação foi a baixa a zero dos impostos federais, dos tributos federais para combustíveis. Isso impacta em toda a cadeia, não somente de produção, como também de logística. Quando os combustíveis aumentam, o custo logístico dos produtos que sejam circularizados aumenta também. E quando você tem um aumento no custo, claramente vai ter um aumento do preço de venda. Então, nessa colocação que faz o presidente do Banco Central, está totalmente certo, inclusive provou o governo Bolsonaro que mesmo tendo redução dos tributos, a arrecadação aumenta. E precisamente por quê? Porque, vou tomar um exemplo bem simples. Alguns anos atrás, sair da região da Avenida Paulista, por exemplo, para ir até o aeroporto de Guarulhos, isso tem um custo de 120, 130 reais, estou falando 4 ou 5 anos atrás. Nesse momento aparecem uns aplicativos de transporte de passageiros e o custo automaticamente diminuiu para 60 ou 70 reais. Hoje, talvez 85 reais permite ir até o aeroporto. Essa diferença de 80 até 120, que era o valor anterior, a pessoa que viaja não é que vai ir ao aeroporto porque está barato, ele vai no aeroporto porque precisa ir a esse aeroporto. E nesse sentido ele poupa de alguma forma 40 reais, que ele pode aplicar ao uso da economia comprando algum bem que não tinha condições de comprar ou comprando algum alimento que antes não fazia porque precisava desse recurso para viajar ou para ir até o aeroporto. Isso aplica a todos os setores da economia. Então, quando você tira o preço de venda, isso faz o produto mais barato. E tendo o produto mais barato, as pessoas podem consumir outros produtos. Isso aumenta a qualidade do emprego, aumenta a atividade econômica e, consequentemente, aumenta a arrecadação do Estado. Isso está explicado através de uma teoria de Laffer, que indica que quando você aumenta a carga tributária, diminui a arrecadação, porque muitas pessoas, empresas, preferem passar para a informalidade. Quando você diminui a carga tributária, então você aumenta a arrecadação, porque muita gente volta a estar na atividade econômica formal. Isso é o que explicou o presidente do Banco Central, e ele está claramente certo. Se tivesse um aumento da carga tributária, claramente isso impacta na inflação. Roberto Campos Neto afirmou ainda que sem autonomia do Banco Central haveria mais incerteza e a economia estaria pior, considerando o cenário político-eleitoral do país. Abre aspas. Quando você pensa no que está acontecendo no Brasil e quão difícil foi o processo da eleição no Brasil, acho que o mercado estaria bem mais volátil se o Banco Central não tivesse autonomia na lei. Seria outro elemento de incerteza, fecha aspas. Quero colocar o Flávio aqui na conversa. Um Banco Central independente, né, Flávio, pode evitar aí desastres como ocorreu no governo Dilma, a gente bem lembra, né, que forçou uma queda de juros de modo artificial, causando a recessão que a gente bem lembra, conhece. Exatamente, é uma das instituições que o PT ainda não consegue mandar, né? Como ele manda na Petrobras, o Silvio estava aqui comentando ontem, nessa semana toda, como o Lula fala da Petrobras, de boa parte das estatais, inclusive de ministérios, de entidades estatais como propriedade sua, né? Ah, eu vou dar a Petrobras para meu companheiro ali, assim por diante. E agora o Segre falou uma coisa que eu quero jogar uma pergunta aqui muito séria para ele, né? Você disse que o congelamento de preços não afetou a inflação, mas como assim? Eu não entendi, né? Você congela o preço, não está congelado? Eu achava que uma canetada de um burocrata no Estado iria resolver. Eu acho que, assim, Segre, você é da Argentina, né? O presidente da Argentina lá dissolveu a Suprema Corte. Acho que eles precisam conhecer como é que funciona por aqui, né? Aqui você dá uma canetada e manda. Eu tava achando que era assim que funcionava, né? Se você dá uma canetada, fala assim, olha, eu acho que o preço do tomate tem que ser R$3, defiro, declaro, vale a partir de agora e quem discordar, calha a boca e vai ser preso. Dá pra gente considerar o preço antidemocrático e manter ele lá embaixo, né? Não é assim que funciona? Foi uma observação irônica minha, mas eu gosto muito de falar de termos econômicos e vou tentar simplificar porque a economia não é uma ciência muito fácil de entender. Mas quando você dá uma canetada, como você falou, e congela um preço determinado, você está obrigando a empresa a vender um preço determinado fixado pelo governo. Mas e os custos? E os impostos? Então, quando isso acontece, com uma inflação de 94,8% ao ano, claramente os custos, os insumos vinculados a esse valor de um produto congelado no preço pelo governo, gera que a empresa tem duas opções. Ou para a produção desse produto, coloca um outro nome e sai com outro nome de um produto parecido que não está na lista de congelados, ou ele perde dinheiro.
Nenhuma empresa vai querer perder dinheiro. Então o que ela faz? Não consigo o insumo, não consigo produzir. E você começa a ver nas gôndolas dos preços cuidados falta de produto. Qualquer país que tenha uma economia socialista, uma economia em que o Estado intervém em tudo, você observa, Venezuela, por exemplo, que começa a ter lugares nas gôndolas dos supermercados que não tem produtos, precisamente por isso. Não funcionam os preços congelados, nós já vimos aqui no Brasil em 1986, os fiscais de Sarney saindo para verificar isso, não serve, não vai funcionar. Mas a maioria dos partidos de esquerda insiste nas mesmas fórmulas, esperando um resultado diferente que não terá. E aí, Ana, Lula chegou a dizer que é uma bobagem essa questão da independência do Banco Central. Eu queria puxar um gancho do Segre, quando ele fala os países socialistas, né? A receita dos países socialistas, Segre, eu posso colocar a Califórnia na lista desses países socialistas? Pode. Porque, olha, complicado, né? O quinto, sexto PIB do mundo, e eu nunca vi um governo tão democrata / socialista acabar com a economia de um estado como é da Califórnia. E como o Segre estava explicando, né? Além de tudo que o Segre disse, nós ainda temos políticas socialistas no sentido do coletivismo aqui na Califórnia que são devastadoras, né? Você obrigar, por exemplo, quando teve aquela crise dos portos aqui nos Estados Unidos, aqui perto de mim, no porto de Long Beach, que é um dos maiores portos dos Estados Unidos, os containers os navios ficaram parados, né, ali no Oceano Pacífico durante semanas, quase meses, exatamente porque não tinha condição de descarregar os containers dos navios, porque o governador da Califórnia praticamente obrigou aquela máxima da liberdade americana. Bom, se tem um problema ali, está faltando o quê? Caminhão para descarregar? Eu vou pegar um empréstimo no banco, eu vou comprar um caminhão e vou fazer quantas viagens forem necessárias para fazer dinheiro, para ganhar um bom salário, para pagar o empréstimo do banco. O que aconteceu? O governador Gavin Newsom disse, não, para você ter a possibilidade de entrar no porto de Long Beach com seu caminhão, você precisa fazer parte, sabe do quê? Do sindicato ali que, claro, tem os seus conchavos todos com o governo democrata / socialista de Gavin Newsom, que agora é empurrado quase que diariamente pela mídia americana para ser o novo nome do partido para as eleições presidenciais de 2024. O problema da campanha, Segre, de 2024 é exatamente o governo aqui da Califórnia dos últimos anos que não tem tido muito sucesso. Exatamente por essas questões que você trouxe de cunho socialista / Partido Democrata, um partido que praticamente não existe mais. Quer complementar, Segre? Quero, lógico, quero porque são questões apaixonantes estas econômicas. Mas eu vou te contar, Paula, por que o Lula não quer o Banco Central do jeito que está agora, que é um Banco Central autônomo. Porque, em geral, os governos que têm um tinte socialista, que têm o controle do Estado perante tudo, ele quer comandar duas questões que estão na mão do Banco Central. Uma, precisamente, essa questão da determinação do Comitê de Política Monetária, o Copom, que artiluja as questões para que se chegue nessa meta inflacionária que é estabelecida. Mas a outra é a emissão monetária, que só depende do Banco Central. Então, se tiver, como terá, um déficit fiscal, isso que o governo vai gastar mais dinheiro do que vai arrecadar, uma das opções para controlar esse déficit é emitindo moeda. A outra seria emitindo os títulos da dívida pública e a outra aumentando a carga tributária. O Lula pode fazer as duas últimas, pode emitir títulos da dívida pública e pode aumentar a carga tributária, mas não está na mão dele nem a política monetária nem a política de juros. E isso nenhum que queira a esquerda, um governante de esquerda, permitiria, pelo menos, brigar para voltar a ter esse controle.
Agora, 18 horas, 4 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever também na plataforma. É só clicar naquele botãozinho verde escrito Follow. Estamos com mais de 93 mil inscritos no nosso canal. Queremos chegar aos 100 mil, para isso a gente precisa do seu apoio. Não esqueça de compartilhar esse link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e de Telegram, para que mais pessoas cheguem até nós para acompanhar o programa que é o Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45 da tarde, e todos os demais programas da casa, aqui o Oestcast, o Estúdio Oeste e também as Liberais. E também quero fazer uma chamada para você responder a nossa enquete. Corre lá no site também, você encontra no Twitter da Revista Oeste para responder a nossa enquete. A gente vai dar o resultado hoje, ao final do programa. Quem você escolheria para presidir o Senado? Lembrando que a eleição é dia 1º de fevereiro para a escolha aí do novo presidente do Senado. A gente quer saber a sua opinião, então vote, é rapidinho e no final do programa a gente dá o resultado. E agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E o nosso entrevistado de hoje é o economista Luiz Arthur Nogueira. Boa noite, Arthur. Você me escuta? Escuto sim, Paula. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom, o Segre já deu um spoiler aqui sobre a importância de um país manter a autonomia do Banco Central, mas queria te ouvir a respeito dessa questão e se você acredita que existe algum risco dessa medida ser revertida aí pelo novo governo. Bom, concordo com ele. De fato, é muito importante para o Brasil ter um Banco Central autônomo, independente, principalmente nesse momento de transição de um governo mais à direita para outro mais à esquerda. Isso trouxe muita tranquilidade, principalmente no câmbio. Eu diria, Paula, que hoje a gente tem um dólar aí oscilando em torno de R$ 5,20, apesar de muitas declarações ruins do ponto de vista econômico por parte do governo Lula. Numa situação normal, essas declarações ruins já teriam feito o dólar passar de R$ 6. Então, eu me arrisco a dizer que se o Brasil não tivesse um Banco Central autônomo, o dólar estaria acima de R$ 6, consequentemente teria impacto inflacionário muito ruim e jogaria ainda mais pressão para o Banco Central subir juros. Então, é graças ao Banco Central independente que o câmbio ficou estável, tranquilo e jogando a favor, inclusive, do governo Lula. E aí tem um ponto que o presidente Lula não entende, que o Banco Central independente, autônomo, ajuda o governo dele, porque tem credibilidade. E o mercado financeiro confia nesse Banco Central. Sabe que se preciso for, se houver alguma perda de expectativa inflacionária, o Banco Central vai ter autonomia política para subir taxa de juros. E o presidente Lula precisa entender também que a melhor política social que ele pode fazer para a população é exatamente ter uma inflação sob controle, uma inflação baixa, porque ela preserva o poder de compra, principalmente da baixa renda. Então é esse Banco Central autônomo que garante um controle da inflação e juros na medida certa. Não vai ser na marra, conforme foi feito lá atrás no governo Dilma, de forma desastrosa, que o Banco Central vai reduzir juros. E para concluir, respondendo a sua pergunta, eu diria que não há um risco de curto prazo de o Congresso Nacional mudar isso, porque não cabe uma canetada do presidente Lula para mudar a autonomia do Banco Central. Isso foi um projeto de lei aprovado durante o governo Bolsonaro e qualquer alteração teria de passar pelo Congresso Nacional. E eu prefiro acreditar que o Congresso Nacional barraria qualquer tentativa nesse sentido e também prefiro acreditar que o Congresso Nacional, principalmente esse que vai assumir agora em fevereiro, terá outras prioridades econômicas, entre elas a reforma tributária. A gente espera isso, né? Diga lá, Segre. Eu queria perguntar, doutor Nogueira, boa tarde, essa questão do déficit previsto fiscal para esse ano 2023 são 40 bilhões de dólares praticamente. Como pode afetar na expectativa dos empresários, não somente locais como internacionais, aqueles que deveriam investir no país, imaginando que quando você tem um déficit que, se for um ano só, tudo bem, a gente dá para encarar, mas se for contínuo e crônico, isso pode, precisamente lá na frente, alterar o impacto inflacionário. Como poderia ser essa expectativa? Exatamente, Segre, concordo. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, de forma, como você bem destacou, um déficit num ano pontual, primeiro ano de governo, o mercado até aceita. Claro que não pegou bem aquela PEC aprovada no ano passado, que era a PEC fura-teto, essa que é a palavra verdade,
para aquela proposta de emenda à Constituição, aí cerca de 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. Isso gerou muito ruído, não ajudou na imagem do Brasil lá fora perante o investidor estrangeiro, perante o nosso empresariado. Isso piorou, inclusive, as expectativas inflacionárias para este ano, que estão muito acima do teto da meta. Vamos lembrar que o centro da meta esse ano é 3,25%, centro da meta de inflação, com uma tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. Então, no limite, o teto da meta é 4,75%, só que as expectativas inflacionárias já estão acima de 5,30%. E por quê estão acima de 5,30%? Porque o mercado financeiro não enxerga uma credibilidade fiscal no governo Lula. Ok, primeiro ano, vai ter rombo, tudo bem. O que o mercado quer saber? Qual é o futuro? O que esperar das contas públicas nos próximos 3 anos? E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma missão importantíssima, que é apresentar ainda no primeiro semestre deste ano uma nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. E essa regra fiscal ela tem que ser crível, factível, né? Ela tem que se mostrar para o mercado financeiro que ela pode ser cumprida e, mais do que isso, de que a trajetória das contas públicas no futuro ela é positiva, ela é benigna. Se o ministro Haddad conseguir fazer isso, ele vai, inclusive, melhorar as expectativas inflacionárias, abrindo espaço para o Banco Central reduzir juros no futuro. Caso contrário, se o mercado financeiro enxergar uma regra fiscal que não tem nem pé nem cabeça, que não vai ser executada na prática, aí as expectativas inflacionárias vão piorar. Isso vai obrigar o Banco Central, que é autônomo, a subir juros e certamente vai gerar uma reação do presidente Lula, que não entende que o papel do Banco Central, papel número 1, é preservar o poder de compra da moeda. E o Banco Central ele é técnico, ele olha as expectativas inflacionárias. Se as expectativas estão subindo, sobe juros. Se as expectativas estão caindo, reduz juros. E quem determina hoje a expectativa inflacionária é a política fiscal do governo Lula. Portanto, está nas mãos da equipe econômica melhorar ou piorar o cenário inflacionário e de juros aqui no Brasil. Nós estamos conversando com o economista Luiz Arthur Nogueira. Quem pergunta agora é Flávio Morgan. Doutor Nogueira, boa noite. Mais uma vez um prazer conversar com o senhor. Eu queria fazer uma pergunta tanto econômica quanto política. Uma das questões que envolveu o Banco Central recentemente foi o COAF. O COAF que estava, sob a tutela ali do Banco Central, esse Banco Central independente, e foi para o Ministério da Fazenda do Fernando Haddad. O COAF ele foi responsável por emitir uma série de relatórios a respeito de lavagem de dinheiro, inclusive só em 2011, lembrando ali o comecinho do que foi o governo Dilma, segundo aqui, como nós apuramos dentro da Revista Oeste, eles acompanharam movimentações financeiras suspeitas de mais de 20 mil pessoas, totalizando 55 bilhões, desses 1 bilhão em dinheiro em espécie. Curiosamente, o COAF ele foi aparelhado pelo PT e pelo estamento, a partir principalmente da CPI da Covid, que quis emitir relatórios, como se, por exemplo, sites pequenos estivessem movimentando 1 bilhão ou coisas do tipo. Como o mercado está vendo exatamente essa saída do COAF, do Banco Central, para o Ministério da Fazenda, tutelado pelo Haddad? Lembrando que o COAF também foi o responsável por operações da Polícia Federal, como a Operação Acrônimo, que estava circulando ali, follow the money, following the money, dinheiro envolvendo autoridades que agora estão investigando os outros. Boa noite, Flávio. Obrigado pela pergunta. O mercado vê com péssimos olhos. Claro, você tira o COAF de um órgão que é independente, autônomo, que tem credibilidade como o Banco Central e coloca na mão de um órgão que é político, que é o Ministério da Fazenda, cujo ministro é o Fernando Haddad, e a gente sabe que ali não vai ter independência, não vai ter autonomia, não vai ter critérios técnicos. Então você perde a credibilidade de um órgão que tem um papel fundamental, como você bem destacou, que é follow the money, que é acompanhar quem está cometendo fraudes, desvios, lavagem de dinheiro, ou seja, um órgão que tem um papel fundamental, inclusive, de combate à corrupção. E aí o mercado financeiro fica de olhos arregalados. Por que essa mudança? Qual o objetivo disso? Não houve critério técnico nenhum para isso e acaba remetendo a um problema anterior dos governos do PT em que houve muita corrupção.
Qual é o objetivo de você tirar o critério técnico de um órgão tão importante? É voltar com essa corrupção? Espero sinceramente que não, mas que fica a dúvida no ar, certamente fica, porque a credibilidade do COAF está em jogo na medida em que você tira de um órgão autônomo, como o Banco Central, e joga no órgão político, como o Ministério da Fazenda. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Nogueira, muito obrigada pela entrevista. Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Bom, primeiro, o combo declaração do presidente Lula sobre o Banco Central, a falta de compromisso fiscal já demonstrada por esse governo. O nome de Fernando Haddad, que é um nome bem diferente do nome muito técnico e muito respeitado aqui fora, como o do ministro Paulo Guedes. Quanto tempo o Brasil aguenta? Quanto tempo? É um exercício de futurologia. Quanto temos de gordurinha para que esse combo não nos prejudique? E a segunda pergunta: o senhor falou sobre a nova regra fiscal, né? De algum lugar o dinheiro vai ter que aparecer. Nesse caso, nós sabemos muito bem que governos mais alinhados ao espectro ideológico da esquerda, eles vão taxar grandes fortunas, aumentar impostos, taxar os ricos. Aí, nesse caso, nós correríamos um risco de uma migração dessas pessoas, desse capital, para outros países, como nós já vimos que isso acontece? Boa noite, Ana. Obrigado pelas perguntas. Estou começando pela primeira, né? A questão aí, presidente Lula, Fernando Haddad. Olha, a gente tem uma questão muito importante aqui, que a gente tem que dar uma sinalização positiva para a nossa economia. A gente tem que dar credibilidade para que o empresariado, os investidores, tomem decisões muito importantes nos próximos meses, nos próximos anos, né? Então, essa questão envolvendo a nova regra fiscal, se ela não tiver credibilidade, se o mercado desconfiar que ela não é execuível, não vai dar certo. A chance de dar errado é muito grande. E o presidente Lula não colabora em nada, Ana, quando ele fica fazendo declarações do tipo: a independência do Banco Central é uma grande bobagem, a responsabilidade fiscal não tem nada a ver, o importante é a responsabilidade social. E aqui um parênteses, ele não entendeu até agora que para ter sucesso social, ele precisa antes ter sucesso nas contas públicas, porque eu não conheço nenhum país do mundo que tenha êxito social sem ter contas públicas bem equilibradas. Então, se ele tentar fazer isso, não vai conseguir, vai dar errado. E, infelizmente, vocês até comentavam há pouco a questão da inflação na Argentina. Está aí um exemplo de um país que não tem controle de contas públicas, que tenta dar certo no social e só acumula fracassos. Então, insisto, a premissa do sucesso social do governo Lula é ter antes sucesso na política fiscal, nas contas públicas, né? Então, agora você me perguntou especificamente do Haddad. O Haddad, de fato, ele tem um histórico muito à esquerda. Quando o nome dele foi anunciado como ministro da Fazenda, isso gerou muito ruído no mercado financeiro, gerou uma grande apreensão, afinal de contas, vai ser colocado um político no Ministério da Fazenda, e o Haddad vem tentando, pelo menos se esforçando nas declarações, para tentar ser um novo Palocci. Vamos lembrar o que foi o Palocci lá no primeiro mandato do presidente Lula? Ele foi um ministro da Fazenda político que articulava com o Congresso os grandes projetos e deixava a equipe econômica tocar o barco, que na época tinha o Henrique Meirelles do Banco Central, tinha o Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica, tinha o próprio Benar Api na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Então era uma equipe econômica até de boa qualidade perante o mercado financeiro. E o Palocci não atrapalhava, ele deixava a equipe trabalhar. O problema é que agora o Fernando Haddad gera uma série de incertezas. Primeiro, porque a gente não sabe qual vai ser o grau de autonomia que ele vai dar para a equipe dele. E, em segundo lugar, porque o Haddad fala uma coisa de manhã e o Lula fala outra à tarde. E quem é o chefe nessa história? É o presidente Lula. Então fica uma situação muito ruim, inclusive, para o ministro Fernando Haddad, porque ele vem com um discurso da importância da responsabilidade fiscal e horas depois o presidente Lula vem a público dizer que o mercado financeiro não tem coração, de que o mercado financeiro está errado, de que o mercado financeiro só olha para as contas públicas e esquece do social, que tem que colocar o pobre no orçamento. Quer dizer, é um discurso populista que não faz sentido nenhum, quando, na verdade, o dia que o presidente Lula entender que o sucesso fiscal do governo dele vai determinar um eventual sucesso social, ele pode ganhar esse jogo. Então, acho que o caminho correto seria por aí. Por enquanto, surpreendentemente para mim, Ana,
o ministro Haddad tem feito declarações mais positivas do que o próprio presidente Lula. É uma pena, né? Eu até esperaria o contrário. O presidente Lula teria aprendido com os primeiros mandatos dele, com os erros do governo Dilma, e de repente o Haddad estaria dando declarações ruins. E é o inverso que está acontecendo. Só que é muito preocupante para o Brasil, porque quem manda, em última análise, no país não é o ministro da Fazenda, é o presidente da República. Então, ou o presidente Lula ajusta esse discurso dele e começa a jogar a favor da economia brasileira, ou, respondendo a tua pergunta, a chance desse combo dar errado nos próximos 6 meses, ela é muito grande, e eu diria que o grande simbolismo do sucesso ou do fracasso do governo Lula vai ser essa nova regra fiscal. E um último alerta aqui muito importante, que é o meu temor no governo Lula. Quando se fala em ajuste fiscal, você pode trabalhar receitas ou você pode trabalhar despesas. O problema é que até agora, de tudo que Fernando Haddad anunciou, vai muito do lado de aumentar receitas, como você bem disse, tributar os mais ricos. O que eu não vi até agora foi nenhuma medida eficaz de redução de despesas, de enxugamento da máquina pública, que para mim é disso que o Brasil precisa. Nogueira, você mencionou a Argentina, o Segre tem direito à réplica aqui no programa. Sabe, Nogueira, que antes, anos atrás, me falavam, aí vai o argentino, agora colocam, aí vai o coitado do argentino. Porque o nosso país não tem dado muitos exemplos bons, pelo menos em questões econômicas e políticas. Mas voltando ao tema da independência do Banco Central, o Banco Central na Argentina foi criado em 1935. O presidente do Banco Central tinha um período de presidência de 6 anos e, teoricamente, era independente do poder político. Bom, o único presidente do Banco Central que cumpriu 6 anos foi o primeiro. Nunca mais, desde essa época, nenhum presidente do Banco Central na Argentina conseguiu cumprir o período de 6 anos. E o presidente, pelo fato de ser político, ia fazendo coisas que o presidente da República indicava, dava errado, tinha que ir embora. Tanto é que, como você muito bem mencionou, um dos assuntos mais importantes da Carta Orgânica do Banco Central é manter o valor intrínseco da moeda. Então, que R$100 continue sendo R$100. Para isso, você precisa controlar a inflação. Desde aquele período até a data, a Argentina mudou 4 vezes a moeda e tirou 13 zeros da moeda original. E tão difícil é manter o valor intrínseco da moeda na Argentina que o Banco Central tomou uma determinação fantástica, que é tirar essa cláusula da Carta Orgânica. Pronto, resolvido. Segre, eu lamento profundamente. A Argentina, ela vem cometendo erros econômicos parecidos com aqueles que o Brasil cometeu lá na década de 80, década de 90, congelamento de preços, soluções milagrosas que a gente sabe que não funcionam na economia. A própria Argentina já cometeu também esses erros no passado. Parece que o peronismo não aprende, né? Se aqui a gente tem a nossa esquerda que não aprende com os erros do passado, o peronismo também não aprende, mas chega na hora da eleição, o populismo econômico ele é muito forte, né? Ele, de fato, ele acaba convencendo corações e mentes que acabam votando nesse populismo, na esperança de que dias melhores virão. E a gente sabe que todo populismo econômico, ele começa com um pequeno resultado econômico positivo, que dá uma sensação de bem-estar num primeiro momento, e na sequência a fatura chega, a conta chega, a sociedade paga a conta. E normalmente é o lado mais pobre da sociedade que paga a conta através do descontrole inflacionário. Quando eu destaquei aqui o papel do Banco Central na preservação do poder da moeda, é porque isso, na minha opinião, é a melhor política social que qualquer governo pode fazer, preservar o poder de compra. Não importa se a pessoa ganha um salário baixo ou um salário alto. O que ela precisa ter certeza é de que aquilo que ela recebe vai ter o poder de compra neste mês muito parecido com o que teve no mês passado, no mês anterior e assim por diante. Não dá para ser a maluquice da Argentina, que encerrou ano passado com uma inflação de quase 95%. Ou seja, a moeda não vale nada, o que gera também uma corrida para o dólar, né, o que acaba piorando ainda mais
a situação do peso argentino. Então, para concluir, voltando aqui ao Brasil, eu acho que o Banco Central Independente é muito importante. O presidente Lula foi muito infeliz de dizer que a independência do Banco Central é uma grande bobagem. Não é uma grande bobagem, é uma grande conquista da sociedade brasileira. Aliás, se eu pudesse listar aqui pontos positivos, legados que ficaram do presidente, do governo Bolsonaro para o governo Lula, talvez o número 1 que eu citaria seria exatamente a independência do Banco Central. O presidente Lula não tem ideia do quanto Roberto Campos Neto e a sua diretoria podem ajudá-lo nesses 2 anos, porque são 2 anos de mandato que eles têm ainda pela frente, e talvez no futuro, se tiver um pouquinho de humildade, o presidente Lula vai agradecer, vai pedir desculpas pela declaração infeliz que ele deu contra a independência do Banco Central e vai reconhecer que essa é uma conquista da sociedade brasileira. É uma conquista do Estado brasileiro que não deve ser mudado ao sabor de nenhum governo. Não importa se governo de esquerda, de centro ou de direita, o Banco Central Autônomo é uma conquista nossa, da qual não devemos abrir mão. Agora, 18 horas e 25 minutos, nós conversamos com o economista Luiz Arthur Nogueira. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Eu que agradeço, Paula. Uma boa noite a todos. Bom, estamos ao vivo aqui na plataforma Rumble, mais de 35 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever na plataforma para a gente alcançar os 100 mil inscritos aqui no Rumble. E quero dar um recado para você, pessoal, não sei se todo mundo acompanhou o programa. Ontem nós entrevistamos o climatologista Ricardo Felício. A gente acompanhou aqui os comentários, muita gente elogiando a entrevista de ontem, então recomendo a você que não acompanhou o programa, vale a pena, uma super entrevista que ele concedeu aqui para a gente ontem no programa, e também fazer um convite. O Ricardo Felício também participou do Oestcast, comandado pelo grande Dagomir Marquesi, o programa de número 13, o Oestcast, e você consegue acompanhar na plataforma do YouTube, quase 1h30 de bate-papo com o professor, vale muito a pena. Então, se você gostou da entrevista de ontem, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bate-papo que ele teve com o Dagomir Marquesi aqui no Oestcast. Tem aí, para acompanhar, acesse no YouTube. É só digitar Oestcast 13, você encontra a entrevista do professor Ricardo Felício, vale muito a pena. Lembrando a você também que nos acompanha que Augusto Nunes e Guilherme Fiuza estão em férias nessa semana. E que mais que nós temos? Não esqueça de responder a nossa enquete lá no site da Revista Oeste ou no Twitter aqui da Revista Oeste. A gente quer saber quem você escolheria para presidir o Senado, então corre lá, ao final do programa a gente vai dar o resultado. A votação encerra agora às 19 horas, então ainda dá tempo, se você ainda não participou, para votar na nossa enquete. E ao final do programa a gente tem uma surpresinha, porque a gente vai conversar sobre séries. Eu sei que todo mundo gosta, tá chegando o final de semana, hoje é sexta-feira, e a gente vai ter dicas muito legais de um especialista em séries aqui no programa. Então já deixa anotadinho aí, deixa o bloquinho de papel ao lado, porque a gente vai conversar e vai dar dicas aí para o seu final de semana de séries legais para a gente assistir. Bom, acho que passamos por vários recados aqui, 18 horas e 27 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o PSDB protocolou na Justiça Federal uma ação para a retirada do termo golpe de sites e publicações oficiais do governo, quando houver referência ao impeachment de Dilma Rousseff. Na ação, os advogados do partido alegam que o uso inadequado da palavra golpe fere a Constituição, que determina que a publicidade institucional tem de possuir caráter informativo. O Congresso Nacional cassou o mandato de Dilma em 2016. O procedimento foi reconhecido como constitucional pela Justiça. E aí, Flávio, peço socorro. Quer dizer que é golpe não é desinformação. Não contente com isso, ao chamar o impeachment de golpe, você está chamando o Supremo Tribunal Federal de golpista. E essa briga vai ser muito legal. Porque nós sabemos muito bem que internamente no STF há uma divergência ali, né? Tem alguns grupos que divergem um pouquinho. Eles claramente estão completamente unidos quando o assunto é Bolsonaro. Quando o assunto agora deixa de ser Bolsonaro, como diz a capa da edição dessa revista, né, da Revista Oeste aqui, agora a quitanda abriu. Agora tem outras questões em jogo aqui.
E uma parte do STF é uma parte bem ligada ao PT, uma outra parte do STF é uma parte bem ligada ao PSDB. Agora as coisas vão comer. O climinha lá, que era de pura animosidade, tudo sempre indo bem, talvez agora a coisa comece a esquentar. Não contente, a gente precisa sempre lembrar quem é o vice do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um certo senhor Geraldo Alckmin que já disse que o PT queria voltar à cena do crime. E agora, né, saiu do PSDB, justamente deste mesmo PSDB, para um partido meio anódino dos satélites ali, né, esses satélites soviéticos brasileiros da esquerda brasileira que ficam ao redor do PT. A gente sabe exatamente por que ele está nesse papel de vice. Agora, o curioso... o PSDB, um partido que a gente nem lembrava mais que existia, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu vejo uma notícia sobre o PSDB com alguma mínima relevância, não sei quantos anos, eu tinha esquecido que o PSDB existia. Acho que ele tinha um animal lá de símbolo, não lembro como é que é o negócio, mas... enfim, saiu voando, ninguém mais lembra. Tem um detalhe aqui, tudo que a administração do Bolsonaro tentou fazer era vetado, dizendo, mas isso aqui é pessoal, ou seja, você não pode dizer, olha, nós aumentamos o índice de alfabetização, portanto a Secretaria de Alfabetização, não pode, você está fazendo propaganda gratuita. Olha, nós não pode. Quem sabe do que estava acontecendo em Brasília nos últimos 4 anos, sabe que você não podia fazer absolutamente nada. Para quem quer entender o que aconteceu, principalmente no período eleitoral, era impossível até mesmo dizer verdades óbvias que estavam aí na cara de todo mundo. A dificuldade que era conseguir usar essa frase do Geraldo Alckmin. Não, porque não pode, já está fora de contexto, tinha um fact-checking interno ali do TSE. Olha, o Lula é contra o aborto. Não pode. Onde já se viu você dizer que o Lula é contra o aborto, porque isso aí é... Então, assim, tudo que você podia fazer para impedir uma atuação normal de um governo era considerado, isso aqui é muito autoritário porque é pessoal. Agora, estamos no dia 20 de um governo. Tudo agora é liberado para você falar assim, agora impeachment é golpe, vamos usar. Inclusive, né, a gente tem que lembrar que a Secretaria de Comunicação retuitou tweets do próprio Paulo Pimenta, quer dizer, a pessoalidade ali tá extrema. Ele apaga, fica por isso mesmo e todo mundo acha normal. Se fosse a administração passada, acho que já teria pedido de cadeia, teria pedido de tanque na rua por conta de uma coisinha como essa. Diga lá, Segredo. Eu fiquei pensando que vários dos ministros do atual governo Lula votaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff. E o protetor da Constituição Federal é o Superior Tribunal Federal, a Corte Suprema de Justiça. E eu lembro até agora o Lewandowski, do lado não me lembro se era Renan Calheiros, na época, era Renan Calheiros, que estavam comentando como terminava essa questão do impeachment, que é constitucional e que de alguma maneira salvou o Brasil de uma catástrofe pior a que o Dilma deixou. Então, do ponto de vista constitucional, chamar o impeachment de golpe é uma retórica, somente uma retórica de quem tenta demonstrar que na época não foi uma saída constitucional a saída da Dilma. Mas isso se contrapõe com o fato de colocar como ministro alguém que votou a favor desse golpe. Incoerências que têm alguns governos socialistas. Ana, ainda sobre esse assunto, nessa semana, a tentativa de emplacar a narrativa de que houve um golpe ao tratado impeachment de Dilma já havia sido denunciado ao Ministério Público Federal por iniciativa do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil de São Paulo. Olha, Paula, eu vou ser bem sincera, o PSDB não tem mais o que fazer, não. Sinceramente, gastar tempo, dinheiro para protocolar na Justiça Federal uma ação para retirar do termo golpes, retirar o termo golpe de sites e publicações oficiais do governo. Deixa falar, gente, deixa falar. Essa é a nossa diferença que eu encontro entre alguém, né, pessoas que prezam pela liberdade de expressão e de imprensa, essa liberdade de expressão e de imprensa que está sendo ceifada numa velocidade absurda no Brasil. Nós defendemos a liberdade até dos idiotas de falar o que eles quiserem falar. O Janones vive falando bobagem aí, fake news nas redes sociais,
Não teve um tweet derrubado. Tudo bem. Eu acho que mentira você combate com mais liberdade de expressão, né? Mais liberdade de imprensa. Agora, tantos problemas no Brasil, o PSDB o quê? Agora quer limpar alguma barrinha por estar sentado no sofazinho, né? Porque, de uma certa forma, o Geraldo Alckmin carrega ainda, né, o DNA do PSDB. Então não adianta, o PSDB está ali, de alguma forma, sentadinho no sofá, com o PT no escurinho do cinema. Vamos encontrar outras coisas mais propositivas e urgentes no Brasil. Por que o PSDB não resolve protocolar na Justiça Federal o que está acontecendo com a censura no Brasil em relação a jornalistas, tendo redes sociais derrubadas, contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados sem o devido processo legal, sem o respeito ao sistema acusatório, sem o respeito à nossa Constituição? Por que o PSDB não faz isso? Por que o PSDB não questiona na Justiça Federal o que está acontecendo com parlamentares sendo calados? Faça-me o favor, Paulo. 18 horas e 35 minutos. Pessoal aqui no chat comentando sobre a Lei Rouanet. Sim, está na pauta. Nós vamos comentar a liberação de 1 bilhão de verbas da Lei Rouanet. Então fique conosco, logo mais a gente comenta esse assunto. A revista Veja denunciou o Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a reportagem divulgada hoje, o GSI, comandado pelo general Marco Edson Gonçalves Dias, sabia do risco dos atos de vandalismo de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A revista teve acesso a várias mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp usado pelo GSI e pelo Comando Militar do Planalto. Em uma primeira mensagem ao CMP, no dia 6 de janeiro, o órgão informa que não havia necessidade de reforço da segurança do Palácio naquele fim de semana e que a situação era de normalidade. O GSI completou: os órgãos de inteligência estarão monitorando a capital. Qualquer mudança de cenário, informaremos de pronto. No mesmo dia, 2 horas e meia depois, outra mensagem informa que o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, o general Carlos Feitosa Rodrigues, agradece o apoio dos Dragões no dia de hoje. O pelotão de choque pode ser liberado da prontidão. Uma terceira mensagem no dia da invasão, 8 de janeiro, apenas 1 hora antes das manifestações, o GSI pede ao Comando Militar do Planalto o apoio de um pelotão de choque. Naquele momento, havia apenas 15 agentes fazendo a segurança do Planalto. Bom, então essa aí é uma reportagem que, enfim, exclusiva da revista Veja, que nós estamos repercutindo aqui no programa Oeste Sem Filtro. E é importante, Flávio, a gente relembrar os últimos fatos, a gente tem repercutido aqui no programa. Foi divulgado um ofício em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, informa o então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a possibilidade de invasão. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, produziu diversos alertas sobre riscos de ataques, chegou a distribuir para uma rede aí de 48 órgãos em 16 ministérios, e agora essa informação, então, de que o general do GSI sabia dos riscos dos atos em Brasília. Quer dizer, surgem cada vez mais provas concretas de que as autoridades sabiam e não tomaram providências em relação aos atos do último dia 8 de janeiro. Eu vou ser uma pessoa... Você talvez uma das primeiras pessoas a dizer isso. Isto é caso para impeachment, caso seja confirmado. Por conta do seguinte, todo mundo está tentando fazer essa narrativa comparando o que aconteceu no dia 8 de janeiro ao que aconteceu no dia 6 de janeiro, né, de 2 anos atrás, no Capitólio, nos Estados Unidos. O Capitólio foi uma ação completamente maluca, pessoas que entraram lá simplesmente para fazer uma zona, ficar fazendo live de Instagram. Não tinha, na verdade, nenhum objetivo muito claro ali, ou seja, mais um desses movimentos de massa sem nenhuma pauta clara, foi mais ou menos uma festa. No final das contas, inclusive, eles são chamados de... foi chamado isso de maior crime contra a democracia desde a guerra de independência dos Estados Unidos, como colocou o próprio presidente Joe Biden, sendo que, na verdade, eles não mataram ninguém. Na verdade, uma das pessoas que estavam lá fazendo essa algazarra completamente condenável, óbvio,
foi morta dentro do Capitólio, foi, na verdade, um dos manifestantes. Então estava todo mundo querendo dizer, olha, vamos tentar fazer um Capitólio, a esquerda brasileira, né, todos os isentões, toda a turma lá do meio, querendo dizer o tempo todo que a turma do Bolsonaro era igualzinha à turma ali do Capitólio. Sempre com o discurso de que Bolsonaro ele daria um golpe, portanto seria necessário dar um golpe no Bolsonaro antes dele dar um golpe. Era sempre essa retórica, olha só, ele um dia conversou com o general, onde já se viu conversar com o general, ele vai dar um golpe militar, ele é um ditador, precisamos dar um jeito neste homem, precisamos acabar com a direita no Brasil, senão nós viveremos numa ditadura. Então a narrativa era sempre voltada para o Capitólio. Agora, a gente está começando a desconfiar. Eu falei várias vezes aqui esta semana. Eu não tenho medo de investigar os vândalos. Porque o Lula tem. Porque o Lula está falando na Globo News que ele não quer uma CPI. Que uma CPI vai causar confusão. Ué, não é exatamente este o objetivo de uma CPI? Quando uma polícia, por exemplo, vai investigar um crime, ela não causa confusão? É exatamente este o objetivo. E tem os CPI lovers, né, como foi colocado aqui pelo Silvio Navarro, que estavam lá sempre, qualquer coisa, eles acordam e falam, vamos montar uma CPI. Fazer uma CPI, tentaram fazer a CPI do Covid-2, inclusive, né? Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, eu não tô vendo uma movimentação dessa turma por uma CPI, não. O Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, maior articulador da esquerda brasileira, está dizendo que não é bom fazer CPI neste momento. O que tem alguma coisa aí que precisa ser investigada. Nós falamos o tempo todo que havia agora um componente novo, ou seja, forças armadas sendo investigadas, sendo culpadas, sendo tratadas como criminosas. É um ambiente militar. Quando nós entrevistamos no programa Estúdio Oeste o general Santa Rosa na semana passada, ele inclusive levantou mais uma bola que ninguém tinha percebido, porque tinha polícia militar ali não é área de polícia militar não, ali é área de forças armadas, forças federais. Sabe aquela coisa de filme americano, quando aparece alienígena, quando aparece um problema muito grande, estava tudo sendo investigado pela polícia local, aí alguém fala, vamos chamar os feds, vamos chamar os federais. É exatamente esse tipo de problema, é um confronto entre duas polícias, porque ninguém até agora acionou o STM. Nós estávamos desconfiados essa semana inteira de que havia alguma participação, alguma coisa que a esquerda queria esconder. Agora nós estamos vendo que esse senhor general aí, ele fez a segurança pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva por anos. Tem alguma coisa muito estranha aí, e se houver participação, o típico false flag, né, como dizem os americanos, ou seja, você incendeia Roma, né, como fez o Nero para culpar os cristãos, como também já se incendiou o Reichstag na Alemanha para então culpar os judeus, você sabe que tudo uma desculpinha feita para uma ditadura. E se isso for confirmado, é realmente caso para impeachment. E aí, Ana, quero te ouvir a respeito, cada vez mais indícios mostrando aí que as autoridades sabiam dos atos e nada fizeram. E o presidente Lula, mais uma vez, vai dizer que não sabia de nada? As peças do quebra-cabeça vão sendo montadas, né? Isso que o Flávio trouxe é muito importante. Por que o presidente Lula não quer uma CPI? Por que o filho do Zé Dirceu, que todos nós sabemos é o grande cérebro aí do Partido dos Trabalhadores, por que o filho dele não quer essa CPI? Ora, durante 4 anos nós abrimos CPI para tudo, né? Absolutamente tudo, queriam pelo menos, né, abrir CPI para tudo. Eu vou trazer de novo, então, Paula, um trecho da fala do ex-ministro da Defesa do governo anterior ao do presidente Bolsonaro, Raul Jungmann, que numa entrevista à CNN, ao jornalista William Vac, disse o seguinte: houve um apagão da inteligência do governo federal, que tem diversos órgãos, vários sinais foram dados, questões que precisam ser esclarecidas e não foram. Eu também tenho visto a figura do responsável, o general G. Dias, não tenho visto ele dizendo a respeito do que se passou. Por que esse curto-circuito? O que houve naqueles momentos em que a Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, que obedecem às ordens do GSI, por que não se moveram e não se mobilizaram para isolar o Palácio do Planalto? Então, uma
um questionamento pertinente de um ex-ministro da Defesa, que não fez parte do governo do presidente Jair Bolsonaro, e levantando essas questões, né? E, no mínimo, interessante que o governo, tão preocupado em condenar os atos violentos, aqui também nós condenamos atos violentos, mas aqui nós queremos CPI, investigação e que os culpados sejam punidos. Já o governo, com seus deputados e senadores, não andam querendo a mesma coisa. E aí, Segre, como revelou então a reportagem da revista Veja, numa das mensagens, o GSI pede ao Comando Militar do Planalto o apoio de um pelotão de choque. E no momento, no dia 8 de janeiro, havia apenas 15 agentes fazendo a segurança do Planalto. Tudo isso documentado, formalizado, né? Fazendo futurologia, eu me animo a dizer que a próxima peça do governo vai ser questionar como essa informação chegou na revista Veja. E quando indicaram que não é uma informação legalmente constituída, porque não tem um processo jurídico no meio, vai descaracterizar a informação, não realmente o fato que aconteceu. Mas quando a gente pensa na casa, na residência de qualquer pessoa que pode nos estar ouvindo e dizer, cuidado porque pode ter uma manifestação no domingo e é provável que tenha uma arrastão. O que a gente faz? Qualquer um de nós se protege e se cuida. E se prevalece a possibilidade de que isso possa realmente acontecer e já uma segurança particular ou reforça uma ajuda policial. Imaginemos se isso acontece com a casa, a residência de qualquer um de nós, que podemos esperar para um órgão do governo, e muito mais a presidência da República e a Praça dos Três Poderes, o que claramente não aconteceu. Então, é um fato que deve ser investigado, a CPI deveria ser colocada, tiveram tantos CPIs que não deram absolutamente nada, esse é um fato relevante. E teve um meme na internet de hoje que vale a pena trazer, de uma vovó do WhatsApp, falavam assim, a vovó do WhatsApp, que quando vai pedir a visa para os Estados Unidos, para levar o neto para os parques da Disney, tem uma pergunta que fala, você já participou de algum ato terrorista? Imagine, coitada senhora, vai ter que falar que sim, porque tem um processo precisamente por ter ido com o neto a comprar aqueles bolos de algodão doce, manifestando a sua preocupação e sem participar de um ato de golpe ou terrorismo, mas que tem enquadramento nesse sentido hoje. Agora, 18 horas e 46 minutos, eu convido você a participar da nossa enquete lá no site da revistaoeste.com. Quem você escolheria para presidir o Senado? Lembrando que a eleição para a presidência do Senado vai ocorrer no dia 1º de fevereiro. É importante você cobrar o seu senador, se você busca e acredita em uma renovação da presidência do Senado. Então tá lá no site da Revista Oeste. Também você encontra a enquete no nosso Twitter oficial. Então corre lá que ainda dá tempo. A votação encerra às 19 horas. Então a gente ainda tem alguns minutinhos para você votar e a gente vai dar o resultado aqui ao final do programa logo mais. E o deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL, criticou uma declaração do ministro da Defesa, José Múcio, sobre os manifestantes que estavam acampados em frente ao QG do Exército em Brasília. O ministro falou que tinha amigos e familiares acampados no local. Na ocasião, Múcio disse ainda que se tratava de uma manifestação democrática. Ele ainda avaliou que os atos acabariam em breve. Vale frisar, a declaração foi dada antes dos atos na esplanada no dia 8 de janeiro. Para Boulos, Múcio deveria escolher melhor seus amigos. A entrevista do líder do Sem Teto foi dada ao jornal Folha de São Paulo. E aí, Ana, fogo amigo aí entre Guilherme Boulos e José Múcio? É o famoso fogo no parquinho, né, Paula? Olha, bom, comentar Boulos, tudo bem, né? Vamos fazer esse dever que faz parte aqui do nosso ofício. Agora, se o Boulos quer colocar o dedo aí nessa palavra terrorista, né, colocar todos que estavam na frente, de uma certa maneira, implicar aí essa aura de terrorismo naqueles movimentos pacíficos, ordeiros, na frente dos quartéis, né? Como tantos outros movimentos e protestos e manifestações nos últimos 4 anos, os 2 últimos 7 de setembro, o 1º de maio, enfim. Mas se ele quer colocar tudo numa categoria terrorista, eu deixo a pergunta aqui para o Boulos. Então, em que categoria nós colocamos
as invasões bárbaras do movimento MST e o MTST que ele apoia. Que categoria nós colocamos o que o MTST, junto com integrantes do MST, o que eles fizeram no prédio da ministra do STF, Carmen Lúcia, em Belo Horizonte? Aquela pichação toda, vocês lembram? Pichação no prédio, na rua. Foi dito, inclusive, que fezes foram lançadas também no prédio. Isso é o que, então, Boulos? Eu deixo para você responder, porque aqui para a nossa audiência a pergunta é retórica. Aquelas imagens que nós vimos de manifestantes do MST invadindo fazendas, matando animais com gestação avançada, destruindo laboratórios de pesquisa, 15 anos de pesquisa, 10, 15 anos de pesquisa. Isso é o quê? Se o movimento na frente dos quartéis o senhor chama de terrorismo, o MST é o quê? Se o senhor não responde, eu vou responder. Esse movimento, sim, é terrorismo doméstico no Brasil. Flávio, o que você achou do conselho do Guilherme Boulos para José Múcio, hein? Acho que o Guilherme Boulos deveria entender que aquelas pessoas estavam achando que aquela terra era improdutiva, entendeu? Aí fica igualzinho o discurso do Boulos para qualquer coisa. É uma terra improdutiva, então você vai lá e invade. Agora, brincadeiras à parte, o Boulos ele tá brincando com uma coisa extremamente esquisita aí. Quer dizer, a declaração do Múcio não foi a favor das manifestações, não foi nada, não tinha nada. Ele simplesmente disse, eu tenho parentes lá. Ô Boulos, alguém tem culpa de ter um parente lá? E eu não estou defendendo o Múcio de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que as pessoas não têm culpa pelos seus parentes. A declaração dele foi apenas dizer, eu tenho parentes lá. As manifestações são, em sua maioria, pacíficas. Estavam pacíficas até aquele momento lá do 8 de janeiro. Complementando o que a gente acabou de dizer, e eu acho que é o maior escândalo do século no Brasil, isso que aconteceu no 8 de janeiro, que precisa ser investigado e que parece ser um nítido caso de false flag, ou seja, deixe invadir, vamos deixar esse pessoal aí feliz, que aí a gente vai ter uma desculpa para um autoritarismo completo. Foi exatamente assim que um chanceler secundário acaba virando plenipotenciário na Alemanha em 33. Parece ser exatamente as mesmas peças no lugar. Por que agora vem um líder do MTST, que na verdade nunca foi sem teto, nunca foi sem terra, é uma pessoa já que tem um sobrenome extremamente gabaritado em São Paulo, né? Pessoa com muito dinheiro, agora vem uma pessoa como essa querer reclamar de alguém ter um parente e reclamar inclusive de manifestações que estavam sim pacíficas. Pacífico então é ficar invadindo casa dos outros, né? Deve ser esse o caso. E colocar aqui como último detalhe, o Boulos ele tem esse grande apelo entre jovens, né? De falar, é um riquinho que resolveu morar na periferia porque ele ama os pobres, olha que legal, né? Uma pessoa que abdicou de tudo, fez um autossacrifício muito grande pelas causas sociais. Só tem um pequeno problema, na hora que você toma o poder para si, todo esse discursinho comunista, ele vira o contrário. Agora é obediência, se você falou um A aqui contra o governo, é pau na máquina, assim por diante. O que nós estamos vendo é que parece que está se concretizando isso mais uma vez. Ou seja, agora eu virei deputado de novo e agora, o negócio é o seguinte, falou um A do governo, já sabe, vai ser no lombo. Eu acho muito curioso você ver como esse discursinho social, todo a favor do povo, na hora que vê um povo de verdade e não os seus companheirinhos, não as pessoas lobotomizadas por uma engenharia, na hora que você vê o povo de verdade, aí você fala, não, agora tem que ter polícia aqui em cima de todo mundo. O governo do presidente Lula pretende ampliar os gastos com o cartão corporativo e autorizar a realização de obras de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos até o valor de R$100 mil ou para outros serviços e compras até o valor de R$50 mil. Esses gastos ocorreriam sem licitação. Uma minuta de decreto de Lula foi colocada em consulta pública até o próximo dia 25 pelo recém-criado Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Atualmente, o cartão corporativo pode ser usado apenas para gastos com pequenas compras e despesas com viagens, como alimentação e hospedagem. Peço socorro ao Segre, mais uma vez o governo aí mostrando um desrespeito, né, com o dinheiro dos pagadores de impostos, né?
Absolutamente, Paula, e não somente isso. A minha preocupação, sempre que aparece sem licitação, é uma porta que se abre para atos de corrupção. E isso é grave, porque é o principal sostém da transparência deveria ser a atitude e a conduta, nesse caso, do presidente. Então, não tem muita lógica que ele possa, através do cartão corporativo, fazer compras que deveriam ter um processo diferente desse. E essa gestão e inovação deveria ser uma inovação para ser melhor e não uma inovação para poder gastar mais o recurso público sem controle. E aí, Flávio? Eu tive que rir disso, que eu não tinha prestado atenção como é que é. Ministério da É Gestão longo. e da Inovação em Serviços Públicos. Eu tive que abrir aqui o site que eu falei, não, pera, foi um erro da tudo produção, né? Não é possível, não. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O que é inovar um serviço público? Talvez fazer ele funcionar, isso aí seria bastante interessante. Agora, eu tenho um comentário rápido só. O Lula não tinha falado que ele era o da transparência e ficava falando mal do Bolsonaro, né? Este governo põe tudo no sigilo, põe tudo no sigilo. Ué, agora você está querendo se livrar até das licitações? Está querendo, inclusive, falar de obras de engenharia? Mais uma vez, a pergunta que fica é: quem vai fazer essas obras de engenharia? Vai ser a Odebrecht? Vai ser Andrade Gutierrez? Vai ser a OAS? Quem é que vai ser? E sem licitação, não adianta você colocar um valor lá baixo, porque se você não tem licitação, esse valor ele vai acabar sendo extremamente mais alto, ninguém vai ver, vai ficar no gasto cartão corporativo e vai ficar escondido de todo mundo. Você disse que seria abrir o sigilo de 100 anos e tal, a gente falou assim, nossa, né, agora vai mostrar que o Bolsonaro foi o maior gastador de todos. Até agora, o único que se queimou foi o próprio PT, e aí não apareceu mais nenhuma notícia, né? Não tô vendo agora aquele negócio, todo dia vai ter uma notícia queimando o Bolsonaro. Não, mudaram o assunto, virou o disco agora, fala assim, não vamos mais precisar de licitação não, vamos manter tudo no sigilo. Agora 18 horas e 55 minutos, estamos ao vivo aqui na plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de interagir aqui no chat, é muito importante pra gente, a gente fica acompanhando aqui as mensagens de vocês todos os dias. E quero fazer um convite, logo mais a gente tem dicas de série, um especialista jornalista aqui vai falar conosco sobre as melhores dicas para o final de semana, já que hoje é sexta-feira, então fique conosco. E temos também o resultado da nossa enquete, então hoje vai estar um fim de programa aí bem animado. O prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, marido de Daniela Carneiro, ministra do Turismo do governo Lula, e outros membros do grupo político da ministra são acusados de esquema de corrupção no Rio de Janeiro. A denúncia, que tramita em segredo de justiça, de acordo com o portal Metrópolis, foi protocolada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e relata um esquema que os promotores chamam de aluguel amigo. O prefeito, ao dispensar a licitação de maneira irregular, alugava imóveis de aliados políticos por preço superfaturado. Ana, segundo o Ministério Público, 2 contratos de aluguéis teriam causado um prejuízo mais de R$1 milhão aos cofres municipais de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Como bem lembrou o Segre, falta de licitação abre as portas para a corrupção. É isso aí, estamos juntas. Paula, é inacreditável, né? Esse assunto, o outro assunto. E o mais incrível é como o Bolsonaro continua morando aí na cabeça da imprensa, né? As pessoas querendo levantar as coisas do Bolsonaro. Eu vi uma entrevista ontem, aliás, entrevista não, um debate. Recomendo muitíssimo à nossa audiência, um debate que começou no Twitter, aqui já falamos essa semana, das discordâncias pontuais que temos, o Silvio também mencionou, com o jornalista americano Glenn Greenwald, principalmente ali na questão da Vaza Jato, né, o que nós podemos chamar de fruto podre da árvore envenenada. Mas, enfim, só que o Glenn ele vem de forma bastante enfática, criticando de maneira proeminente, inclusive para americanos, esse estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil, essa ditadura do judiciário, os poderes ilimitados do Alexandre de Moraes. E ontem eu vi um debate entre o Glenn, promovido até por uma jornalista da Folha de São Paulo, entre o Glenn e outra personalidade / escritor do Twitter, o Celso Barros.
petista, esquerdista, enfim. O Glenn deu um banho de lucidez e coerência na questão da defesa da liberdade de imprensa, de expressão, mas principalmente o respeito ao Estado de Direito, ao processo acusatório, com todas as retóricas que foram ditas nesse debate. A ditadura do Bolsonaro, o golpe seria dado, o Glenn Greenwald ele continuou ali de maneira firme. Não interessa se alguém faria alguma coisa ou não faria, o que interessa é que o Estado de Direito foi corrompido no Brasil no sentido de ele não estar sendo respeitado da maneira que está prevista na nossa Constituição. E por que eu estou trazendo isso? Porque do lado da esquerda, parece que o Glenn, e agora ele é atacado de maneira covarde, inclusive o seu marido, Davi Miranda, que está com a saúde debilitada no hospital, também foi atacado, porque o Glenn não compactuou exatamente com a narrativa da esquerda, que não, para salvar a democracia, nós precisamos matar a democracia. E essa volta toda que eu dei, primeiro para recomendar esse debate, está no YouTube, o Glenn colocou o link também no Twitter dele, num tweet ali na rede oficial no Twitter dele. Não se fala, a imprensa esquerda progressista no Brasil, ninguém está falando do que de fato está acontecendo no Brasil. Não apenas esse estado de exceção que o judiciário impôs ao Brasil, judiciário / Alexandre de Moraes, STF, porque existem muitos juízes sérios de primeira e segunda instância. Mas esses escândalos todos, parece que não existe. O que existe é o 8 de janeiro, o que existe é o passado do Bolsonaro, o que existe é uma perseguição a políticos que apoiaram o Bolsonaro, o que se fala é do possível impeachment do governador do Distrito Federal, o Ibanez, da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e não se fala absolutamente nada sobre os escândalos que já estão acontecendo no atual governo petista e que, claro, todos nós sabíamos, ninguém inventa um governo com 37 ministérios para pendurar um monte de gente que está devendo favor e ninguém acha que não vai acontecer nenhuma corrupção ali, um penduricalho de gente que o nosso dinheiro está pagando para fazer absolutamente nada. Nosso dinheiro está pagando uma ministra do Meio Ambiente para ir até a Suíça falar que nós temos 120 milhões de famintos no Brasil, para ter um ministro da Economia dizendo que eu boicoto os produtos brasileiros de pessoas e empresas ligadas a esse governo fascista, taxista, eletricista. Pelo amor de Deus! Então, aqui vocês podem ter certeza que continuaremos sem filtro, doa a quem doer, mostrando tudo que ainda vai aparecer nesse governo, porque com certeza vai aparecer. E está encerrada a nossa enquete, logo mais a gente dá o resultado, então fique conosco, a gente vai divulgar aqui o resultado. Quem você escolheria para ser o próximo presidente do Senado logo mais? E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, abriu os cofres da pasta e anunciou a liberação de quase R$1 bilhão para projetos de artistas por meio da Lei Rouanet até o fim de janeiro. Segundo ela, os recursos haviam sido bloqueados pelo governo Bolsonaro e serão destinados a quase 2.000 iniciativas. A ministra fez um anúncio em redes sociais. Oi, gente, estou aqui para dar uma notícia maravilhosa. Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5.000 projetos para captação. Isso é investimento na cultura, isso é a cultura trabalhando, isso é bom para o Brasil. Vamos trabalhar?
A artista Cláudia Raia já garantiu sua cota. Por meio da Lei Rouanet, o governo federal aprovou a captação de 5 milhões de reais para o projeto Cláudia Raia, os musicais. A peça será estrelada pela atriz Global. E como contrapartida social, o projeto vai oferecer um curso de 40 horas que vai abordar conhecimentos básicos sobre o teatro e a arte da interpretação cênica. O valor dos ingressos deve variar entre R$ 50 e R$ 300 reais, e 10% das entradas serão distribuídas de forma gratuita. Flávio Morgan, e aí? 1 bilhão sendo liberado aí pela Lei Rouanet, pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. Pela ministra da, abre aspas, cultura, fecha aspas. Vamos entender que cultura é uma das palavras mais sérias para uma civilização e não pode ser tratada com menosprezo que esses burocratas, esses políticos fazem. Dar um show para Cláudia Raia não é cuidar da cultura, minha gente. Dar show para artista extremamente rico, poderoso, famoso, com todo garbo e elegância, não tem nada a ver com cultura. Preservar a cultura é uma das coisas mais sérias do mundo. Mas o que o Ministério da Cultura faz? Não sei se ele tem algum ali, sei lá, um almoxarifado ali no fundo, uma salinha perdida, onde este Ministério da Cultura tem um pouquinho de cultura, tem a preocupação em ser culto, sabe? Tem a preocupação em entender o nosso passado, o nosso patrimônio histórico, os nossos grandes intelectuais. Eu queria conversar com esse pessoal. Os grandes figurões ali do Ministério da Cultura, o que eles entendem sobre filosofia brasileira, sobre história, sobre literatura, sobre as nossas grandes artes, o que está sendo feito, por exemplo, né, o Thomas Juliano, historiador Thomas Juliano, tem comentado bastante isso no seu Instagram, mostrando que, por exemplo, a gente não preservou o túmulo de Machado de Assis, que a casa de Machado de Assis agora é uma quitanda, que você não preserva absolutamente nada, mas o show da Cláudia Raia, 5 milhões, ó, isso aí está garantido. Nós precisamos entender que a grande graça do mecenato, uma invenção lá dos gregos, super antiga, tá? É que os ricos possam preservar a cultura sabendo que o artista tem uma dificuldade factual, sabe, na produção. Por exemplo, o cara nasce lá pobre, quer fazer um espetáculo de teatro, isso custa muito dinheiro. E o mecenas vai lá, faz isso justamente pensando não apenas no dinheiro, mas pensando na cultura também, numa transmissão de valores, numa transmissão contínua. O que o Ministério da Cultura faz? Eu não sei se algum outro país deve ter, mas assim, de uma maneira mais, sei lá, Coreia do Norte, né? É simplesmente pegar alguns artistas e falar assim, olha, você quer fazer o L? Vai lá, faça uma propaganda política para nós. Pronto, fez a propaganda política, tá aqui a grana de volta. E justamente aquele cara que já tem público, que tem muito dinheiro, que conseguiria ganhar muito dinheiro no mercado, e aí o que você faz? Você pega aquele lá que tá querendo fazer uma peça de Shakespeare, que tá preocupado com Goethe, que tá preocupado com Tolstói, que tá preocupado com Dostoiévski, esse tá afogado em imposto e esse vai ter que pagar justamente esses espetáculos milionários. Lembrando aqui que isso aí, em um mês, pagaria 8.400 famílias, né, de Bolsa Família. Eu gostei muito da declaração da ministra no final, que é, vamos trabalhar, realmente precisamos trabalhar para pagar essa porcaria aí. Flávio Morgenstern, eu me despeço, nós nos despedimos de você. Muito obrigado. Nesta noite. Muito obrigada, essa semana trabalhou bastante, hein, Flávio? Vamos trabalhar porque eu preciso pagar o espetáculo da Cláudia Raia, a qual eu nunca vou. Preciso pagar o ingresso porque eu nunca vou nesse espetáculo, mas eu preciso pagar mesmo assim. Muito obrigado pelo trabalho. Olha, foi uma semana, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante. Volte sempre, Flávio. As portas aqui do Oeste Sem Filtro estão sempre abertas. As portas e os microfones. Muito obrigado. Ana Paula Henke, eu quero te ouvir em relação a essa liberação de 1 bilhão aí de reais da Lei Rouanet. Inclusive, só para a gente registrar na coluna No Ponto da Revista Oeste, hoje a gente listou alguns projetos contemplados aí pela Lei Rouanet, além desse projeto da Cláudia Raia, que nós acabamos de falar. Tem também o projeto Frida Kahlo, A Vida é um Ícone, um desfile de samba. Que mais? Dança dos orixás e das diásporas africanas, uma peça teatral que vai abordar de forma lúdica temas como suicídio e abuso sexual, álbum de figurinhas sobre a cidade de Amparo e muito mais. Vale a pena conferir no site da Revista Oeste alguns dos projetos listados aí que foram liberados pela ministra da Cultura.
O Flávio trouxe um ponto muito bom, né? Como a nossa história, a nossa rica história do Brasil, ela é deixada de lado por esse recriado Ministério da Cultura, que na verdade fomenta só parasitas, né? Não fomenta, alimenta parasitas e não fomenta absolutamente nenhum projeto que enalteça a nossa história, os nossos pais fundadores. O Lula, se eu não me engano, essa semana falou alguma coisa da proclamação da República, um contexto, um vídeo que rodou aí, um nome totalmente errado, colocou Marechal Deodoro onde não tinha que estar. Talvez segunda-feira a gente traga o vídeo. Mas você olhar uma ministra da Cultura que começa: oi, gente, estou aqui para dar uma notícia maravilhosa. Só faltou ela continuar. E a notícia maravilhosa é: abrimos as torneiras novamente para vocês não criticarem esse governo, para vocês falarem mal do Bolsonaro, para vocês encenarem peças onde o presidente Bolsonaro é assassinado numa motociata, para vocês jogarem futebol com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro, porque aqui o governo do petista Lula não tem nada, não tem corrupção, não tem absolutamente nada. Então, na verdade, o Ministério da Cultura, a própria recriação do Ministério do Esporte vai ser para alimentar aqueles que não precisam ser alimentados. A ministra do Esporte, Ana Moser, e escrevi um artigo semana passada aqui na Oeste, fiz todas as ressalvas em relação ao meu passado com a Ana Moser na seleção brasileira, passado que eu guardo num canto muito especial do meu coração, mas tomamos caminhos diferentes, né, na política, na ideologia, nas ideias sociais, econômicas. Você defender a inclusão de homens biológicos no esporte feminino, você excluir mulheres, é mais um ministério apenas ideológico, assim como esse Ministério da Cultura vai se mostrar apenas mais um ministério ideológico. Saímos de 20 e poucos, né, ministérios para 37, dos 20 e poucos, 23, 24, 25 até o número 37, é só ministério ideológico, é só uma alimentação e uma horta para parasitas. Diga lá, Segre, você está querendo falar aqui, né? Tô querendo porque eu vi esse vídeo que a Ana Paula indica e o presidente Lula falou que desde a primeira presidência do primeiro presidente Peixoto, mas era Marechal Deodoro. E eu sou argentino, sabia disso, e o presidente do Brasil confundiu. Então seria bom que parte desse bilhão fosse para cursos de história e que o presidente Lula, com muita humildade, recomendo, pudesse participar. Agora, tem um dado importante que está errado na fala da ministra, que é que na época do Bolsonaro não tinha essa lei Rouanet. Está errado. O que não tinha era grandes números, como, por exemplo, os 5 milhões otorgados para a peça da Cláudia Raia, e otorgava ajuda para empreendimentos até 500 mil reais de pessoas que não eram conhecidas e que precisam, de fato, da ajuda do governo para poder explorar e mostrar o seu talento, e não as pessoas que qualquer pessoa pagaria uma entrada, um ingresso para assistir uma peça de alguém que já é conhecido. Então, não vamos trazer certamente, Ana Paula, mas o presidente confundiu o Marechal Deodoro da Fonseca com Floriano Peixoto. Só mais um ponto, Paula, Segre, um beijo ao Flávio que teve que sair. Muito obrigada, Flávio, essa semana pela companhia. Muita gente fala, bom, um ambiente tão rico culturalmente, cinema, Hollywood, aqui nos Estados Unidos, deve ter um Ministério da Cultura muito bom aí, não é, Ana? Não, não tem. Aqui, quem quer produzir, vai no banco, pega um empréstimo, hipoteca a sua casa, vende o carro e coloca aquele capital num produto bom que gere bilheteria. É assim que começa qualquer bom projeto aqui nos Estados Unidos, confiando no bom produto e não nas torneiras e na mamata do Estado.
Bom, e já que o assunto é cultura, nós recebemos agora aqui no estúdio do Oeste Sem Filtro o jornalista e especialista em séries, Paulo Gustavo Pereira. Paulo, seja muito bem-vindo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Olha, é um prazer e uma honra estar aqui, né? Ainda mais dividir a tela com a Ana Paula, que eu conheço, eu não vou falar quanto tempo para não revelar a minha idade. A sua, tudo bem. Tá? E gozado que eu lembro de uma das últimas matérias que eu fiz para a revista Vídeo, né? Lá nos anos 90, era exatamente sobre o time de voleibol do Leite Moça, onde eu conheci a Ana Paula. E era assim, qual é o time de voleibol, o que elas assistem de filmes, né? E separou, foi interessante porque quem não gostava de assistir filme, de se divertir, por exemplo, a Ana Moser ficou num canto, ela não gosta. Então eu montei um outro time onde tinha a Ana Paula, que gosta de cinema, gosta de série, gosta de televisão, gosta de cultura decente de um modo geral. E agora ela está na Meca, né, morando na Meca. Parabéns, parabéns. Ô Paulo, gostaria de te ouvir a respeito aí dessa liberação de 1 bilhão, você que trabalha com arte e cultura no Brasil. E aí? Eu acho uma coisa... Eu não sei, safadeza é uma palavra que podemos usar, não? Podemos, então, aqui é sem filtro. Safadeza. Isso é pura safadeza. Uma vez me entrevistaram para falar sobre o que eu achava do fato, né, do museu o museu que pegou fogo. O que é? Museu... Aqui. E que pegou fogo, teve inundação, etc. Que é cuidar do governo. Cinemateca aqui. É a Cinemateca, exatamente. Isso. E eu falei assim, tudo que o governo toma conta não dá certo, porque o governo não gosta de tomar conta de nada. Então, assim, para que ele vai tomar conta da cultura, do registro histórico do cinema brasileiro, da televisão, se ele está pouco se lixando? E eu não estou falando de partido X ou Y, sempre foi desse jeito. Né? E aí, quando você tem a Lei Rouanet, eu vou dar um exemplo do que eu acho da Lei Rouanet. Eu assisti uma peça, um musical em Londres, em 2006, chamada We Will Rock You, que é uma fantasia com as músicas do Queen. Achei legal. Mas eu falei, pô, esse é o tipo de peça que, para quem é fã, né? Que acha interessante e tal. Pois bem, aí, um dia eu estou passando não sei aonde, vejo lá, em breve, We Will Rock You. Falei, ué, vamos passar essa peça, esse musical, pô, só com legenda, né? Mas as músicas são todas conhecidas, sei lá. E aí embaixo lá, Lei Rouanet. Falei, pô, legal, porque provavelmente, em vez de você pagar R$800 no ingresso, você vai pagar 50, né? Porque eu acho que a condição sine qua non dessas coisas todas é você dar o contrapartida para o público. Olha, eu não pude ir para Londres assistir essa peça, mas olha, está passando no Brasil e você vai gastar só R$30. Não, o ingresso mais barato era 320. Então, que raio a Lei Rouanet ajudou essa peça? A fomentar o quê? Então... é o seguinte, existe um movimento muito grande, cultural nesse país, que depende de dinheiro para poder dar o segundo passo. Não é só de musical, de cinema ou de série. É até mesmo essa história de você pegar o cara que faz aqueles poemas de cordel, né? Que quer imprimir aquilo num papel um pouquinho melhor, apesar que hoje em dia ninguém imprime mais nada, né? Ele não tem dinheiro, ele não pode ir lá pedir o dinheiro para o governo, porque provavelmente me diz uma coisa, o senhor é afiliado ao Partido dos Trabalhadores ou algum outro partido de esquerda? Não, então, desculpa, pode passar para outra fila ali dos enjeitados. É o que está acontecendo, sempre aconteceu. Agora, R$1 bilhão para deixar a Cláudia Raia mais fascinante nos palcos, desculpa, não faz muito meu gênero. Paulo, só para complementar, a gente falou da Cinemateca, o Museu Nacional do Rio de Janeiro também pegou fogo. Não será esse que você estava falando? Não, na realidade os dois. Aí veja como são as coisas. Notre Dame pega fogo. O governo francês foi lá ajudar? Sim. Mas quem é que deu mais dinheiro? Os mecenas. Foram lá, vamos lá, dar dinheiro, porque afinal de contas é um patrimônio mundial, Notre Dame. Né? E aqui? O museu lá do Rio de Janeiro, lá tinha o dinossauro mais antigo da face da Terra, estava lá, virou poeira. Por quê? Porque roubaram tanto naquele governo, nos governos cariocas, que não deram atenção para um relatório de 2003, dizendo, olha, a fiação do museu está ruim, podia dar uma graninha aí para resolver o problema do museu? Não deram, pegou fogo. E aí? Lá se vai um pouco da memória do Brasil para o vinagre, que é o que eles gostam, né? Aliás, é isso, né? Não tem essa história? Que é bom, vamos aproveitar, vamos reescrever a história apagando a história verdadeira. Porque assim é mais fácil de você manipular as pessoas.
Paulo, eu te apresentei aqui como jornalista, especialista de séries, mas você também publicou um livro, né? Um Almanaque dos Seriados, Isso. com mais de 1000 seriados. É um livro de 2008, né? Isso. Onde você, enfim, dá várias dicas. E eu quero começar te perguntando, então, qual seria a dica do final de semana para a política? Pode ser atual, pode ser antiga. O que você recomenda? Olha, eu acho muito engraçado quando você pega... quando a gente tinha a ilusão, né, entre democratas e republicanos, para mim, nos Estados Unidos, sempre foi uma coisa meio nebulosa, porque você assiste o filme do Abraham Lincoln, né, do Spielberg, e ele é republicano, né? Falei, ué, mas ele não era democrata? Não, eu não entendo disso. A Ana Paula entende mais do que isso, com certeza, com certeza. Mas assim, quando você vê alguns expoentes digamos, da direita um pouco conservadora, da esquerda conservadora, que esse negócio existe lá nos Estados Unidos, como o Aaron Sorkin, que é um tremendo roteirista, ele criou uma série de televisão maravilhosa falando sobre os bastidores do poder nos Estados Unidos, chamada The West Wing, que infelizmente ainda não está em nenhum canal streaming, mas que conta o que aconteceu durante 7 temporadas do governo de um democrata. Só que nunca fica muito certo que é um democrata do estilo que a gente tem hoje lá, né? Mas mostra que ele é um cara extremamente ponderado. Tudo que acontece são situações ponderadas, ou seja, nem muito mais, nem muito menos. Uma coisa, por exemplo, um episódio que eu sempre achei interessante é o fato de que ele está na mão se vai dar anistia para um cara que está no corredor da morte. Aí ele recebe um padre, né? Que é um amigo dele, né? Ele é um católico fervoroso, vai à igreja e fala assim, ó, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu faço isso, aquilo outro, olha, eu vou dizer um negócio para você. Você conhece aquela fábula do cara que era extremamente católico e ele está no meio de uma inundação e aí ele reza para Deus, aí vem um cara, olha, a sua fazenda vai para um vinagre, por que você não vem aqui? Não, eu vou rezar para Deus, ele é todo poderoso, ele vai resolver isso. Passa uma segunda, uma terceira pessoa, ele morre. Né? O padre fala para ele, olha, em vez de você já escutou pedir para liberar esse cara do corredor da morte por 3 pessoas e ele morreu, tá? Eu fui a terceira, você não levou a sério, você não esqueceu dos mandamentos fundamentais que a vida tem que ser preservada. É mais fácil deixar o cara preso e morrer na cadeia infinitamente do que ter um ato tão complicado como isso. Apesar que discutir pena de morte é outra história. O Aaron Sorkin, voltando, ele pega e escreve uma outra série chamada Newsroom, que essa está disponível na HBO Max. São 3 temporadas curtinhas, 8 episódios cada um, que conta o quê? Os bastidores de uma redação de um telejornal de TV a cabo. É exatamente isso aí. Isso é muito bom. E começa com o Jeff Daniels, que é o âncora, fazendo um discurso numa faculdade, falando assim, não, porque, o que o senhor acha do futuro da América? A América está num problema sério, porque nós temos um índice de analfabetismo gigantesco, a gente não está entendendo como coexistir com os povos lá fora, a gente acha que é a potência principal do mundo, mas não é. O cara detona todo mundo, né? E aí depois você vai vendo aos poucos que ele vai mudando o seu jeito de ser, né? Porque a realidade se impõe mais do que os dogmas que ele está soltando para todo mundo. Que eu acho que é o grande barato hoje de você assistir uma série, é saber até onde ela afeta o seu dia a dia ou ela contribui culturalmente para você. Seja na parte emocional, seja na parte de ter mais informação, etc. Porque hoje é difícil você encontrar, esse é o meu grande debate, nos últimos 15 anos, não tem um raio de uma série que você não tem que ficar com o pé atrás e falar assim, peraí, mas isso não tem nada a ver com o que eu gosto. Né? Não, mas peraí, não, isso quer dizer, existe um movimento de lacração internacional, né, de fazer o seguinte, o Super-Homem é um tremendo de um símbolo, não é? Então tem a série do Super-Homem. Que tal, já que na série do Super-Homem que se passa no universo paralelo, ele tem 2 filhos, por que na próxima temporada o filho dele não se torna gay? Aonde isso? Porque saiu um gibi, sim, onde teve toda a repercussão, até o garoto lá do... O garoto é bom, né? O jogador de vôlei lá foi expulso, foi humilhado nas redes sociais, uma coisa estúpida, né? Ninguém respeita o direito da outra pessoa de ter opinião, gosto, deixa pra lá. Eu não gosto, então deixa pra lá. Assim, as pessoas estão esquecendo um negócio muito importante. O controle remoto.
Sabe? Eu não gosto daquilo, eu mudo de canal, eu mudo de estação, eu mudo de qualquer coisa, eu fecho, não compro livro, não compro jornal. Por que eu vou me estressar à toa, né? Então, assim, os filmes hoje, os seriados hoje, você precisa pensar muito bem. Eu vou dar uma dica de um seriado neutro, tá? Chamada Deixa Ela Entrar, que está no Paramount Plus. É um seriado de vampiro, certo? Eu gosto de vampiro e eu sugeri isso por quê? Porque isso é baseado num filme sueco de 2008, que teve uma versão americana em 2011, e aí o pessoal, como o filme foi lançado pela Paramount, resolveram fazer a série. E a série só tem a premissa básica do filme sueco, que é o seguinte: um garoto, o pai se separou da mãe, né? Ele está frustrado, porque está morando no interior. Aliás, no interior da Suécia só tem neve, o tempo todo é branco, branco, branco. Um horror, né? Não tinha um lugar quentinho. E ele encontra uma menina em cima de uma árvore, sem os sapatos. Começa a conversar com ela, tal, e aí você vai descobrindo aos poucos que ela é uma vampira centenária. Só que ficou naquela idade porque foi pega de surpresa num ataque, etc. Bom, o filme americano é um filme mais de terror, mas tem a mesma premissa. O seriado coloca uma alternativa legal, que é o seguinte: ela foi contaminada, mas existe a chance dela ser liberada, quer dizer, curada do vampirismo através da ciência. Então, é um negócio bem legal. São 10 episódios que eu assisti e achei a conclusão da temporada muito boa. Então, assim, é para você relaxar. Não é para você ficar, oh, meu Deus. E não tem lacração, que é o que eu gostei mais. A gente está quase no final do programa. Pedir para a Ana, se ela quer aproveitar para pedir uma dica aqui para o Paulo Gustavo. Ele já falou do Newsroom e Deixa Ela Entrar. Série sueca, é isso, Paulo? Isso, não, série americana. Americana, desculpe. Estou anotando aqui. Diga lá, Ana. Bom, primeiro, Paulo, que prazer revê-lo aqui. Que delícia. Bons tempos, aquele que você vinha, né, perguntando das séries, e eu me lembro que eu já era apaixonada por séries que envolvia a história dos países, e sigo assim até hoje. Então, eu queria te perguntar o que você acha de uma série. Eu até joguei a foto aqui para a nossa produção, não sei se vai dar tempo da foto subir, daquela série The Looming Tower, já que estamos falando de política, que é uma série que mostra ali os bastidores, até uma série baseada em fatos verídicos, os bastidores da política nos Estados Unidos, a briga entre o FBI e a CIA, e por causa dessa briga, informações não foram trocadas sobre possíveis ataques terroristas, e aí aconteceu o fatídico, horrível 11 de setembro. Você assistiu essa série? Você gosta de séries desse estilo? Eu adoro série política, tem várias delas muito legais. E essa eu gosto principalmente porque eu sou fã do Jeff Daniels. Eu acho ele um dos atores mais fantásticos e menosprezados no cinema, né? Eu espero que um dia ele faça um filme aos 99 anos e dê um Oscar para ele de consolo, né? Mas o que eu acho interessante nessa série é o seguinte: é legal quando você pega um roteirista que apoia o produtor para revelar mazelas que muitas vezes as pessoas não querem revelar. É a questão do Spotlight, o filme que falou sobre os garotos ser viciados, né, pela igreja de Boston, né, pelos padres da igreja de Boston. Então você tem um pepino na mão, né, e como descascar ele e tornar ele palatável. Então você faz o quê? Ou um filme que atenda a essa necessidade, ou uma série onde você consegue explicar mais. Eu acho o formato da série minissérie legal, porque você consegue pegar um tema espinhudo e ir tirando espinho por espinho para poder fazer isso. Eu não sabia metade das coisas e olha que eu acompanhei toda a questão relacionada com o 11 de setembro, inclusive porque a gente estava tendo uma coletiva na época da Warner, e a Warner estava mostrando os filmes, né, e os seriados e tal. E um deles chamou a atenção porque era a história de um cara que estava investigando um acidente de aéreo, né? E aí a gente descobre que, na realidade, ele era a vítima, né? Nossa, contei um spoiler aqui, coitado, mas não falei o que é. E aí terminou, o assessor de empresa falou: olha, infelizmente nós não vamos poder continuar com a coletiva, porque aconteceu um negócio em Nova York, de um avião e não sei o quê, então nós vamos parar por aqui. Falei, uai,
Aí todo mundo se olhando, porra, você disse que eu estou querendo fazer uma cascata assim. Acabamos de ver um acidente aéreo, agora que não, não tem nada a ver, só que tinha. Aconteceu exatamente isso. E aí, depois que a gente soube tudo o que aconteceu, as imagens, os vídeos, os filmes, etc, etc, aí começa a sair os podres. Porque como é que você pode imaginar uma sociedade como a americana, rigorosa em várias coisas, deixar acontecer o que aconteceu em 11 de setembro? Né? Tendo os serviços de segurança e de informação, você tem a CIA, meu Deus do céu. A CIA não sabia nada, o FBI não sabia nada, por quê? Porque tem aquela briguinha, aquelas picuinhas que sempre... É o que provavelmente vai acontecer em Brasília, quando alguém resolver falar o que realmente aconteceu nos atos. Agora, é uma série maravilhosa, está na Netflix, recomendo. Mais uma dica, diga lá, Segre, rapidinho, que a gente Muito está com o rápido. nosso tempo Uma estourando. pergunta, porque como aquele que gosta de seriados, eu tenho esperado que venha a terceira, quarta, sétima temporada, porque tenho começado Flashback, primeira temporada, parou. Alcatraz, parou. 1899, parou. Aí, como que a gente sabe quando um seriado vai ter continuidade para não ficar aí, assistimos e não vai dar em nada? Olha, se eu souber essa resposta, eu vou ganhar uma grana muito boa, viu? Porque nem eles sabem. Hoje em dia, com esse lance de você ter esse negócio que a Netflix inventou, tal da maratona, então hoje você produz uma série, 8 episódios, joga, e o algoritmo de leitura, que é uma coisa fascinante, né? Indica o seguinte, em quanto tempo muitas pessoas assistiram aquela série. Então, por exemplo, dá um exemplo, Wandinha, que é muito divertida, outra série que você pode anotar, que é sobre a filha da família Addams, né? Ela foi vista durante os 3 primeiros dias, são 8 episódios, 3 primeiros dias, por mais de... se eu não exagerar, mais de 100 milhões de views. É uma coisa louca. Não é vendo o contexto do mundo, né? Mas assim, esse algoritmo vai definir, olha, então isso aqui vai garantir que a gente faça uma segunda temporada. Tanto é que passou um período de 2 semanas, eles anunciaram, vai ter a segunda temporada. Então, quando o 1899, tem um problema que é assim, quando a série é muito hermética, muito papo-cabeça, e não agrada muita gente, mas foi o pessoal do Dark que fez. O Dark, para mim, era uma série que devia ter ficado só na primeira temporada, fizeram mais 2. Para quê? Tem a mínima ideia. Mas, pessoal, só que não adianta. É como você assistir, é o que geralmente tem acontecido, uma série não dá certo. Aí o pessoal fala assim, mas a série é porque o personagem é gay, então é por isso que... Não, desculpa. A série é ruim. O roteiro é mal escrito, os personagens não têm nem pé nem cabeça. É o caso da Velma, que é o desenho animado baseado no personagem de Scooby-Doo, que estão descendo ao cacete. E por quê? Porque não é porque o personagem, a Velma agora é lésbica, tem uma mulher que está com problema, sabe? Não, tem nada a ver. É que a série é assim, ruim. Não dá para você ver como desenho animado, nem como desenho animado adulto, tipo Simpsons. Não dá, é ruim. Então por que os caras gastam dinheiro fazendo isso? E aí empaca. Então não vai ter segunda temporada. Ponto. Bom, agora é 19h31, nosso programa está encerrando. Eu vou pedir para o Paulo 3 dicas de série, rapidinho para você pensar, dicas de série política, tá? Enquanto isso eu vou chamar a nossa enquete, resultado da nossa enquete. Desde ontem, quem você escolheria para presidir o Senado? Atenção na tela. O nosso resultado, então, com 72,2%, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Na segunda posição, Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, com 25,2%. Rodrigo Pacheco, com 0,7%, do PSD de Minas Gerais. E outros ali com 1,9%. A gente agradece, então, a sua participação aqui na nossa enquete. A partir de semana que vem, todos os dias no site da Revista Oeste, a gente convida você a participar da nossa pesquisa, da nossa enquete aqui no programa Oeste Sem Filtro. E termina aqui mais uma edição do nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Quero deixar um beijo para Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, que estão em férias, Silvio Navarro, merecido descanso depois do fechamento da revista, o Flávio, que nos acompanhou essa semana, Gustavo Segre, que nos abrilhantou aqui com o começo e agora o final, terminamos a semana com ele. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, sempre à disposição. Ana Paula Henkel, sextou, já estou com a minha listinha aqui de dicas de séries aqui para fazer a lição de casa.
Não deu tempo de subir a imagem, mas para nossa audiência... Deu tempo, aí, Ana. Deu tempo? Tá lá, ó. E aí? Então é isso. Opa, vou anotar também. Lumen Tower. Excelente a série, baseada em fatos reais, mostra exatamente os bastidores ali que o Paulo estava falando, né, sem achar culpados o Partido Democrata ou o Partido Republicano, mas as brigas políticas entre duas forças policiais grandes nos Estados Unidos, né, o FBI e a CIA. E aquela série que você assiste apenas pelo conceito histórico já é muito boa, que o Paulo estava falando. É muito chato quando as pessoas querem criticar ou elogiar uma série e aí enfiam a política, porque o personagem é gay, porque não é, porque é negro, porque é mulher. Então essa é uma série que tem um contexto exatamente pelos fatos que aconteceram antes do 11 de setembro. Obrigada, Paula, pela condução do Sem Filtro mais essa semana. Paulo, querido, um beijo, que saudade. Segrê, obrigada. Querido Flávio, Augusto, Piusa, um beijo. E a todos vocês, bom final de semana, boas séries, bom descanso e até segunda. Paulo, Gustavo, já anotei algumas dicas, o bate-papo foi rápido e, aliás, ficou uma dica aqui também. O Paulo participou do programa Oestcast com o Dagomir Marquesi aqui na casa, então você encontra... Lá tem um bate-papo maior, né, Paulo? Mais de uma hora vocês conversaram. E ele é responsável por eu ter escrito o Almanac dos Seriados. Olha só, então... Não, já deu spoiler. Agora, mais você tem que conferir, então, no programa Oestcast. É só procurar no site, no YouTube e acho que no Rumble também. O programa a gente já subiu aqui na plataforma para você acompanhar. Agora, te pedi 3 séries. Vamos lá, Paulo, Eu não rapidinho. vou falar 3 séries. Vou falar só de uma que eu achei uma das séries mais doidas que eu já vi até hoje, chamada Ascensão, que está na Netflix, que é a história de o seguinte: o governo americano nos anos 50 queria falar que eu sou o todo-poderoso do espaço, né? Então eles criaram uma nave espacial, né? E colocaram mais ou menos umas 100 famílias dentro para um voo interplanetário, né? Enorme e tal, que vai durar mais ou menos uns 50 anos. Acontece que a nave nunca saiu do chão. Eles estão vivendo nesse lugar, né? Durante 50 anos, achando que estão no espaço. Nossa. E aí o que acontece é que há um vazamento de informação, e aí você imagina o que você pode fazer. Tem um filme muito divertido chamado Capricórnio 1, que é também os caras mandam 3 astronautas para Marte, mas não tem certeza se eles vão voltar. Só que não simulam tudo. E aí, quando a nave está voltando, a nave explode. O que eles vão fazer com os 3 astronautas? É simples, vão matar eles, né? E é um filme americano falando sobre a falsidade, né? Que nem a história, né? O homem nunca pousou na Lua. Não mesmo? Não. Na realidade, eu sei dessa informação, que realmente não pousou. Quem fez a filmagem foi o Kubrick, que pediu para fazer em locação, para dar uma certa garantia da credibilidade do vídeo final. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Lembrando que tem mais no Oestcast se você quiser acompanhar o bate-papo sobre séries aqui na plataforma Rumble. Lembre-se, então, de fazer a sua inscrição no canal, deixar o seu comentário para a gente chegar a 100 mil inscritos aqui no Rumble. A gente conta com você. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.